oração de Jabes é uma breve e poderosa oração encontrada na Bíblia, no livro de 1 Crônicas 4:10. Ela se destaca em meio a uma genealogia, sendo um exemplo de fé e ousadia na busca pelas bênçãos de Deus. A oração é a seguinte: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e minha terra for ampliada. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal, de modo que eu não sofra aflição. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. 1 Crônicas 4:10, NV. Se me abençoares muitíssimo. Jabes pede por bênçãos abundantes, reconhecendo que Deus é a fonte de todas as coisas boas. E minha terra for ampliada. Ele busca expansão, simbolizando crescimento, oportunidades e a ampliação de sua influência. Que a tua mão esteja comigo. Jabes clama pela presença contínua de Deus em sua vida, pedindo orientação e proteção. Guardando-me do mal, de modo que eu não sofra aflição. Ele pede que Deus o livre do mal, tanto físico quanto espiritual, para que sua vida seja plena de paz. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. A resposta de Deus mostra que ele é fiel para atender orações feitas com fé e humildade. Essa oração é frequentemente usada como inspiração para pedir por bênçãos, proteção e a direção divina em momentos de busca por crescimento espiritual ou material. A oração de Jabes, um clamor de fé e propósito. A oração de Jabes, descrita em 1 Crônicas 4:10, é muito mais do que uma simples súplica. É um exemplo profundo de como um coração submisso a Deus pode transformar circunstâncias e traçar um caminho de propósito e vitória. Em apenas uma frase, Jabes nos ensina a importância de reconhecer quem Deus é, o que Ele pode fazer e como podemos depender completamente dele para viver uma vida significativa e abençoada. Uma identidade de Jabes, um homem que supera as adversidades. O nome Jabes significa dor, um reflexo de um nascimento marcado pelo sofrimento. Contudo, ele não permitiu que sua identidade fosse definida pelas circunstâncias negativas ou pelo significado de seu nome. Em vez disso, ele escolheu se voltar a Deus e declarar: eu não serei limitado pelo meu passado ou pela dor que me cerca. Isso nos ensina que não importa de onde viemos ou os rótulos que carregamos, o poder de Deus pode reescrever qualquer história. 2. Se me abençoares muitíssimo. Jabes inicia sua oração pedindo bênçãos abundantes, mostrando que não há limites para aquilo que podemos buscar em Deus. Ele não pede apenas o necessário para sobreviver, mas o suficiente para viver plenamente e ser uma bênção para outros. Isso demonstra um princípio crucial: Deus não é avarento com seus filhos, mas deseja derramar bênçãos em abundância sobre aqueles que o buscam. Pedi, e vos será dado, buscai, e achareis, batei, e vos será aberto. Mateus 7:7. 3. E minha terra for ampliada. Ao pedir que sua terra seja ampliada, Jabes manifesta um desejo por crescimento, oportunidades e maior influência. Ele entende que Deus é capaz de expandir limites e abrir portas que ninguém pode fechar. Essa parte da oração nos desafia a pensar grande, a pedir por um impacto que vá além das nossas capacidades, sempre com o coração alinhado aos propósitos de Deus. Aplicação prática: em vez de orar por conforto ou estabilidade, Jabes chorou por espaço para crescer e influenciar. Ele sonhou alto, confiando no poder do Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. 4. Que a tua mão esteja comigo. Jabes sabia que as bênçãos e o crescimento seriam inúteis sem a presença e o poder de Deus guiando cada passo. Ele clamou pela mão de Deus, pedindo direção, proteção e sabedoria. Esse pedido reflete uma dependência total de Deus, reconhecendo que não podemos caminhar sozinhos no território que Ele nos dá. Lição importante: grandes realizações exigem uma grande comunhão com Deus. O favor e a mão de Deus não apenas nos conduzem, mas também nos sustentam em cada desafio. 5. Guardando-me do mal, de modo que eu não sofra aflição. Jabes termina sua oração com um pedido de proteção. Ele sabia que bênçãos e expansão também podem atrair desafios, ataques e tentações. Por isso, ele pede que Deus o livre do mal, garantindo que ele permaneça firme e imune às aflições que poderiam desviá-lo de seu propósito. Esse trecho nos ensina a sermos vigilantes, reconhecendo que o mal é real, mas também que o poder de Deus é maior. Assim como Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal, Mateus 6:13, Jabes também clama pela proteção divina para viver uma vida plena. 6. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. A parte final da oração é uma das mais impactantes. Ela não deixa dúvidas de que Deus ouve as orações sinceras feitas com fé. Jabes não era uma figura de destaque, um rei ou um profeta, mas sua súplica tocou o coração de Deus.
Isso nos lembra que Deus não está preocupado com nossa posição, mas com nossa disposição. Impacto e relevância para hoje. A oração de Jabes continua a ser um poderoso exemplo para nós. Em um mundo cheio de limitações, medo e desânimo, essa oração nos desafia. Sonhar grande, não limitar o que Deus pode fazer em nossa vida. Buscar a presença de Deus, depender dele em cada etapa de nossa jornada. Andar com propósito, pedir bênçãos com a intenção de cumprir o chamado que Deus tem para nós. Confiar na proteção divina, saber que Deus nos guarda e nos fortalece contra o mal. Quando nos colocamos na posição de Jabes, reconhecemos que Deus é capaz de transformar dor em propósito, limitação em expansão e dependência em força. Que essa oração seja um convite para orarmos com ousadia, acreditando no poder de Deus para mudar nossa história e nos usar para a sua glória. O mesmo Deus que ouviu Jabes está pronto para ouvir você. Ore com fé, confie com coragem e viva com propósito. O mesmo ouviu Jabes está pronto para ouvir você. Ore com fé, confie com coragem e viva com propósito.